Ora, vamos então começar por olhar aqui para aquilo que vamos falar hoje, nesta curta apresentação. Espero eu que não seja demasiado longa, que é para podermos todos ir jantar. E vamos falar um bocadinho da vida no Reino Unido. Vamos começar por abordar o papão que temos à nossa frente, o papão do Brexit. E a ideia nesta sessão é tentar perceber se realmente aquilo que se encontra no Reino Unido é algo apropriado para aquilo que nós queremos da nossa vida, para aquilo que nós queremos da nossa carreira. Hoje vamos falar em especial do estilo de vida que se pode ter no Reino Unido e tentar debater aqui alguns mitos. E, portanto, vamos passar então rapidamente a ver aquilo que vamos cobrir hoje. A primeira coisa que eu vou falar é pegar o touro pelos cornos e vamos começar pelo Brexit. Vamos falar um bocadinho sobre o clima e a geografia do Reino Unido, para tentarmos perceber como é que funciona em termos de localização, da sociedade e de normas sociais, para perceber como é que nos podemos integrar com as outras pessoas, e um bocadinho o estilo de vida que é possível ter no Reino Unido e como é que a coisa funciona. Ora, vamos começar então com o Brexit, que é o elephant in the room, embora agora esteja a ser muito falado, mas não bem nos termos propriamente úteis. E o Brexit está programado para 31 de outubro de 2019. Eu tenho aqui o vai acontecer, entre aspas, porque da outra vez que era para acontecer também não aconteceu, mas desta vez parece que temos aqui uma situação em que quer haja acordo ou não haja acordo, o Reino Unido quer sair. E parece que neste momento o primeiro-ministro está com ideias de tentar passar seja o que for, incluindo sem acordo, o que não é propriamente bom. Portanto, vamos ver como é que a coisa vai funcionar. O que é que vai acontecer? De uma maneira ou de outra, vamos ter implicações muito importantes na parte da imigração, nas políticas de imigração, e amanhã vamos falar um bocadinho mais disto também na parte do registro com RCBS. E o que é que acontece? À partida, se houver acordo, vamos ter aqui uma margem maiorzinha para trabalhar, porque havendo acordo, há aqui até 2020, vamos andar de lá para outros sem grande stress. E, portanto, temos aqui margem de manobra para quem quer ir para o Reino Unido, tem tempo para ir e para se estabelecer. Se não houver deal, se não houver acordo, o que vai acontecer é que o período de transição é muitíssimo inferior e é simplesmente porque é a regra da União Europeia. Portanto, no início não é necessariamente obrigatório termos um visa a sério, digamos assim, vamos poder continuar a ir para o Reino Unido, mas entre outubro de 2019 e dezembro de 2019 é mais ou menos este período. Porque não havendo acordo, o Reino Unido vai implementar medidas de imigração que assim que forem passadas vão ser essas medidas que são implementadas. Portanto, se eles passarem em dezembro a dizer que toda a gente precisa de um visa, então a partir de dezembro toda a gente vai precisar de um visa. Não sabemos quando é que isto vai acontecer e eles também estão a tentar falar no sistema de visa, que também eu vou falar um bocadinho mais à frente, já no slide a seguir, mas na verdade aí tal temos esta ideia, mas as pessoas que estão encarregues daquilo acharam, se calhar ainda vamos mudar. Portanto, estamos aqui um bocadinho neste impasse. O que é que acontece? Mesmo com o visa e podendo entrar no Reino Unido, depois é preciso um procedimento especial para se manter o direito de permanência no Reino Unido. Portanto, isto é algo que quem já está no Reino Unido agora pode fazer e está a fazer e é aconselhado que faça. Quem vai para o Reino Unido tem uma vantagem havendo sistema de visas, é que os veterinários é uma profissão que, alguns no tempo, não temos data ainda, mas já foi concordado que os veterinários são uma das profissões que estão na Shortage Occupational List. Basicamente é uma lista em que há onde estão profissões em que não há profissionais qualificados suficientes no Reino Unido e que eles precisam que estes veterinários venham de fora, que é o caso do Reino Unido e dos veterinários, e basicamente as profissões que estão nesta lista têm prioridade e têm facilidade na obtenção dos visas. O que acaba por ser bom para quem, se realmente nós viemos a precisar de um visa, quando viemos a precisar de um visa para ir para o Reino Unido, temos a vantagem de facilidade na obtenção desse visa. Portanto, facilita nesse sentido. No entanto, também temos aqui uma pescadinha de rabo na boca, que é o facto de, normalmente, para os visas, para o tipo de visa que é necessário para se trabalhar no Reino Unido, é preciso ter um patrocinador.
É preciso ter um empregador no Reino Unido que nos queira empregar e que nos patrocine a candidatura ao Visa. O que é que acontece? A maior parte das clínicas, para já, sendo muito pequeninas, não têm os recursos suficientes para conseguir fazer isto. E por outro lado, sendo maiorzinhas, porque é que haverão de patrocinar um Visa para uma pessoa que não sabem se vai trabalhar para eles ou não? Portanto, temos aqui uma pescadinha de rabo na boca, que é nós precisamos de um patrocinador, mas muitas vezes não conseguimos arranjar um patrocinador porque ninguém quer patrocinar uma pessoa que não tem um Visa de trabalho. Portanto, é um bocadinho pescadinho de rabo na boca nesse sentido. Mas não é impossível e há uma vantagem no Reino Unido que é o facto de haverem as corporates, que é existirem grupos de clínicas, grupos muito grandes, detentores de clínicas veterinárias e que têm o poder realmente de serem patrocinadores. Portanto, são eles que muitas das vezes vão tentar absorver estes veterinários. O que é que acontece? O passaporte tem um custo, mas o Visa também tem um custo, e não só custa dinheiro, ainda não sabemos quanto é que custa. É possível que seja muito mais benéfico termos alguém a tratar da candidatura por nós, para pelo menos ser mais rápido e ser bem feito logo ao mesmo tempo, mas isso também quer dizer que se é preciso pagar, não é? E claro que demora mais tempo, não é a mesma coisa do que nós marcarmos um voo amanhã porque temos o nosso passaporte e o direito de ir ao Reino Unido. Mas, como eu disse, ainda não sabemos exatamente quando é que vão acontecer as novas regras e isto é tendo em conta o Brexit. Portanto, isto é assumindo que vai haver Brexit em outubro, que pode haver ou pode não haver, não é? Se houver acordo, isto não vai ser tão importante nessa fase, pelo menos nos próximos, até 2020 não será relevante. O que é que eu tenho aconselhado recentemente é quem tem interesse em ir para o Reino Unido e tem uma morada no Reino Unido ou consegue rapidamente obter uma morada no Reino Unido, é fazer isso e obter o National Insurance Number, que vamos falar mais à frente, antes do Brexit, porque com isso vão conseguir fazer a aplicação para o Settled Status, que basicamente dá o direito de ficar no Reino Unido após o Brexit, que é isso que se quer. No entanto, no meio disto tudo ainda há uma vantagenzita, que é que realmente quem quer ir para o Reino Unido, a parte da transição, dos custos associados à transição, vão ser um bocadinho nada menores, porque há uma tendência agora da Libra estar a desvalorizar em relação ao euro. Não é bom para quem quer estar a ganhar dinheiro e trazer para Portugal, mas quem quer ir de Portugal para o Reino Unido, pelo menos ganha um bocadinho mais pelo mesmo dinheiro do que teria ganho há 1 ano ou 2 anos atrás. Ora, passando para o tema seguinte, que é perceber um bocadinho como é que funciona o clima e a geografia do Reino Unido. A parte do clima tem diferenças importantes. A maior parte das pessoas nem sempre presta atenção devido a isto, mas é uma diferença no estilo de vida que nós vamos ter, porque não é o mesmo, o nosso dia-a-dia não vai ser igual em termos ambientais, e isso pode ter impacto, pelo menos para mim. Eu achava que não tinha problema nenhum com chuva e dizia, eu nem sequer gosto do calor e não sei o quê, mas a verdade é que quando aparecia um diazinho de sol na Escócia, aquilo é espetacular, é o melhor dia do mundo. O clima é considerado um clima temperado oceânico, portanto não é um clima relacionado necessariamente com o que temos em Portugal de todo. É um sítio em que, a partir de uma certa latitude para norte, é frequente haver neve. Às vezes há neve na parte sul também. Agora, com os extremos do clima, é mais frequente haver este tipo de tempestades e haver este tipo de problemas. Isto acaba por ter alguma implicação para quem tem que fazer muitas deslocações frequentes, porque a neve e o gelo são coisas que nós não estamos habituados a ter em Portugal, não estamos muito habituados a lidar e não facilitam as deslocações nem facilitam a condução. E pelo menos eu sempre achei muito perigoso para mim conduzir nessas situações e às vezes não temos escolha. Existe uma falta de sol comparativa a Portugal, como é de esperar e como a maior parte das pessoas tem noção, mas atenção que isto pode ter algumas implicações em termos de saúde. Eu, apesar de não ter feito nenhum teste nem nada disso, eu comecei a ter muito mais vontade de comer cenouras no Reino Unido e eu não gosto de cenouras. Portanto, não sei se não terá a ver um bocadinho com a falta de sol nesse sentido. E claro que a falta de sol e a chuva não são necessariamente amigos de uma boa disposição e podem ser componentes importantes no desenvolvimento ou
no facto de existirem doenças do foro mental que podem ter alguma implicação, nomeadamente em termos de depressão e ansiedade e coisas desse género, que podem ser negativamente afetadas pela falta de luz. Tem a vantagem que o nascer e o pôr do sol também tem horas bastante diferentes em Portugal do que em Portugal, mais para norte, quanto mais para norte, maiores as diferenças. E por um lado, isso quer dizer que é noite muito mais cedo, mas também, em especial na Escócia, é noite, é dia durante o verão, ou seja, durante a noite, supostamente durante a madrugada do verão é dia, não se faz de noite, portanto são dias muitíssimo mais longos também, dias muito mais curtos e dias muito mais longos. Claro que isto é tudo geral, há muitas diferenças entre as diferentes regiões. Como a maior parte das pessoas tem noção, existem 4 países que fazem parte do Reino Unido. A Inglaterra, que é aquilo que toda a gente conhece, e muita gente até diz que a Inglaterra é equivalente do Reino Unido, e não é. O país de Gales, a Escócia e a Irlanda do Norte. Toda a costa oeste da ilha principal, da ilha britânica, é um bocadinho mais fria, mais chuvosa e mais ventosa, um bocadinho mais agressiva do que a parte oeste, a parte este. E definitivamente a Escócia é o país mais frio, o país que tem mais horas de escuridão, mais chuva, mas, como eu estava a dizer, também é o que tem as noites mais longas no verão, e inclusive durante a noite de verão é de dia, há luz durante a noite. A Inglaterra é a região mais quente e solarenga. O país de Gales é um bocadinho intermediário entre a Inglaterra e a Escócia, não é tão quente como a Inglaterra nem tão frio como a Escócia. E a Irlanda do Norte é um bocadinho mais parecida com a Escócia e um bocadinho menos chuvosa do que a Escócia. Portanto, há aqui algumas diferenças e pode ser importante para quem tem certas preferências. Obviamente também há sítios mais secos e mais solarengos do que outros. As culturas também são muito diferentes e eu, apesar de ser posto diferentes culturas dentro do próprio país, na verdade, como eu tinha dito, há 4 regiões, 4 países e cada um deles tem a sua própria cultura e mesmo dentro da própria cultura há outras culturas ou outras microculturas. Também há muitos destaques. Se calhar o que é mais facilmente perceptível é a Escócia e a Irlanda do Norte. A Escócia em particular porque tem o sotaque há vários atores conhecidos, famosos, a Irlanda também, mas a Escócia é um bocadinho mais, percebe-se um bocadinho mais, tem uma identidade um bocadinho mais individual e onde nós sabemos à partida que não vamos poder os escoceses mesmo que a gente saiba falar inglês, isso é porque muitas vezes eles misturam o escocês, portanto o inglês escocês com o Scots, que é o dialeto deles, e tem ainda na parte mais norte um dialeto próprio que é o Gaelic e que não tem nada a ver com o inglês, mas é uma cultura que está habituada a ter estrangeiros. Aliás, a Escócia é um país que tenta ativamente promover a imigração, porque são um país muito grande, mas não tem uma população fixa muito grande. E é um país que tem, assim, uma certa rivalidade com a Inglaterra. Vamos falar um bocadinho da parte do referendo, e toda a gente sabe que, especialmente por causa de filmes como Braveheart, que a relação entre a Escócia e a Inglaterra nem sempre foi a mais amigável. A Irlanda do Norte teve bastante influência escocesa, portanto tem o sotaque irlandês, mas muitas das expressões e da língua é baseada ou tem influências derivadas do Scots, escocês. Também são em geral abertos à parte estrangeira, embora sejam um bocadinho mais fechados e um bocadinho mais em família. E atenção, porque na Irlanda do Norte, e vamos ficar disso mais à frente, parte da religião é importante, há posições políticas muito relevantes, muito fixas, e é preciso ter um bocadinho de toque nessa navegação. O país de Gales também é um bocadinho mais individualista dentro de si próprio, digamos assim. Tem o seu próprio dialeto, que é o Welsh, que é ensinado na zona do país de Gales. Também, uma vez mais, não tem muito a ver com o inglês. Mas mesmo em Inglaterra há localidades que têm dialetos próprios, como é o caso do Mancunian e do Scouse. O Mancunian é o que a gente encontra em Manchester, Scouse em Liverpool, portanto não são localidades pequeninas.
E, na verdade, na Inglaterra há muitas comunidades estrangeiras até, porque não podemos esquecer também que a Inglaterra e o Reino Unido foram grandes colonizadores e existem grandes pockets, grandes bolsas de comunidades estrangeiras, mas a cultura da integração com os estrangeiros é um bocadinho mais reservada, a cultura britânica é um bocadinho mais reservada do que as outras, e isso nota-se um bocadinho na parte da sociedade. Portanto, como eu estava a dizer, há diferenças entre as várias localidades e culturas. Quanto mais para sul, mais tendência se tem a encontrar esta British politeness, que é eles serem sempre muito educados, muito respeitosos, o que para nós às vezes parece que andam ali com rodeios, mas é mesmo na cultura deles. E é uma cultura também com aversão ao conflito, e daí eles usarem esta British politeness, não dizerem coisas na cara, tentarem evitar problemas, dizerem sim, quando na verdade estão a discordar por completo. E isso pode às vezes ser um bocadinho difícil para nós percebermos, até porque em Portugal não é tanto assim, mas há outras culturas mais do sul da Europa que são um bocadinho mais confrontativas, digamos assim, e que preferem que as coisas sejam ditas na cara, e elas preferem dizer as coisas tal como elas são, e isso aos olhos dos ingleses pode ser um bocadinho mal educado, um bocadinho rude. A sociedade do Reino Unido é uma sociedade em que põe importância nas regras e nos sistemas e respeito por essas regras e pelos sistemas. Portanto, as normas sociais, o respeito pela legislação, são coisas que se encontram no Reino Unido, às vezes até ainda mais rigoroso do que aquilo que nós estamos a pensar, porque muitas vezes, uma das coisas, obviamente, que muita gente quer quando vai para o Reino Unido é não ter, ou quando sai de Portugal, é não ter que lidar com aquelas situações em Portugal que se vêem por todo o lado, em que não se deve fazer e não se deve fazer, e quem faz bem, quem faz de acordo com a legislação é que sai penalizado, porque quem não faz de acordo com a legislação, com as regras, com boa conduta, não lhes acontece nada. E isto não é o que acontece no Reino Unido. Portanto, nesse sentido, para algumas pessoas é bom, mas no entanto às vezes é um bocadinho mais, porque até mesmo para nós achamos, ok, eu se fizesse isto não tinha problema nenhum em Portugal, era mesmo assim que se devia fazer, e aqui já é um problema. Portanto, são um bocadinho mais rigorosos nesse sentido. Depois, há relações aqui entre os diferentes povos, uma vez mais, Escócia e Inglaterra, Braveheart, isto é uma história muito conturbada. Em 2014 houve um referendo para a independência da Escócia. Foi um referendo em que uma quantidade enorme de pessoas foram às urnas votar e foi mais ou menos apertado. 45% da população queria ser independente do Reino Unido, queria ser o seu próprio país, 55% queria continuar a fazer parte do Reino Unido. Portanto, isto foi assim mais ou menos aqui uma diferença de 5%, ou melhor 10% neste sentido. O que é que acontece? Muito interessantemente, um dos grandes argumentos da campanha a favor de permanecer na aliança com o Reino Unido era que a Escócia, ao sair do Reino Unido, ia deixar de ser membro da União Europeia e vinha se candidatar novamente. E depois veio o Brexit. O que é que aconteceu? Assim que soube os resultados do Brexit, a primeira-ministra da Escócia disse, nós vamos fazer um novo referendo para a independência, não é? Porque isto aqui, nós fizemos isto há pouco tempo e fizemos isto na base, que íamos estar na União Europeia e agora temos esta possibilidade de não estar na União Europeia, vamos fazer um novo referendo. Obviamente, o Reino Unido, a Inglaterra, não tem muito interesse em que isto aconteça. Portanto, isto anda aqui assim, não é águas de bacalhau, porque a parte escocesa continua muito dedicada nisto, mas a parte inglesa ainda não disse quando é que vai ser, quando é que não vai ser, e disse logo no início, mas se vocês quiserem fazer isso não é antes do Brexit, isso é depois do Brexit, porque agora temos mais com que nos preocupar. Portanto, temos aqui esta possibilidade, se houver referendo e quando houver referendo, é possível que a Escócia acabe por sair, é possível que a votação seja diferente, ou que se inverta e que a Escócia queira tornar-se independente. A Irlanda do Norte é um bocadinho mais complicada, porque a Irlanda do Norte, a Inglaterra e a República da Irlanda já têm uma conversa um bocadinho mais complexa, já têm uma relação de religião entre católicos e protestantes, de política entre se fazemos parte do Reino Unido ou não.
e há pessoas aqui que se calhar ainda se vão lembrar da década de 90, finais de 80 de 90, em que tivemos os Troubles, em que apareceu o IRA a fazer os atentados e todas essas coisas, em que andou-se ali um bocadinho numa altura conturbada, e depois conseguiu-se concordar entre as diferentes partes envolvidas através do Good Friday Agreement uma série de medidas que permitiram trazer a paz à ilha, apesar da separação entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda, conseguiu-se que houvesse realmente esta paz, digamos assim. E há muita gente que tem um bocadinho de medo do que vai acontecer com o Brexit, porque uma das condições do Good Friday Agreement e deste acordo entre o Reino Unido e a República da Irlanda baseia-se no facto de haver uma fronteira, aquilo que se chama uma soft border, uma fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, mas que é uma fronteira que não tem controlos, praticamente nenhuns, e é uma fronteira em que basicamente as pessoas da Irlanda andam na ilha da Irlanda sem grandes problemas, podem ter passaporte do Reino Unido e da Irlanda, e isto está em risco com o Brexit, porque obviamente, se havendo Brexit, esta fronteira entre a Irlanda do Norte e a República da Irlanda tem que ser uma fronteira controlada para impedir a imigração, que é isso que eles querem fazer, não é? O que é que acontece? No Good Friday Agreement há uma partezinha que diz basicamente que se a Irlanda do Norte concordar e se a República da Irlanda concordar, ambas podem se unir e o Reino Unido não se pode negar a deixá-los fazer isso. Ora, obviamente, o Reino Unido não tem interesse nenhum em que isto aconteça, mas e há muita gente na Irlanda do Norte que também não quer necessariamente que isto aconteça. Mas realmente há aqui esta situação em que, se houver uma maioria dos dois lados, das duas Irlandas, o Reino Unido não tem aqui poder nenhum para manter, ou supostamente, seguindo as regras, não tem poder para manter a Irlanda do Norte como parte da Grã-Bretanha. Portanto, isto é importante. Quais são as implicações disto daqui? É que, em termos de Brexit, tanto a Escócia como a Irlanda do Norte votaram contra o Brexit e o Brexit foi-lhes imposto e está-lhes a ser imposto. E ambas têm o poder de abandonar a união com o Reino Unido. Isto pode ser importante porque realmente há pessoas que se querem mudar para um sítio ou para o outro e eventualmente quem quiser ter que esperar um bocadinho pelo jogo e ver como é que a coisa vai acontecer pode acabar por decidir ir para a Escócia ou para a Irlanda em vez de ir para a Inglaterra, porque se calhar tem mais probabilidade de voltar a fazer parte do Reino Unido, da Europa e de não ter tantas barreiras à imigração nessa situação. Mas uma vez mais nós não sabemos como é que a coisa vai acontecer e aqui queria só dar um bocadinho de noção de como é que a coisa funciona. A parte final que eu queria falar um bocadinho é realmente como é que é viver no Reino Unido, que tipo de estilo de vida é que podemos ter. E uma das primeiras coisas que queria começar por falar é a parte do dinheiro, porque como vocês sabem, o Reino Unido usa a Libra, não usa o Euro, e normalmente tudo o que envolve conversões, especialmente em aeroportos e coisas deste género, é muito bom para perdermos dinheiro, mas hoje em dia já existem ferramentas de conversão de euros em libras e libras em euros e vice-versa, que não têm custos ou que têm custos muitíssimo mais baixos do que a banca tradicional e do que levantar dinheiro do cartão português no Reino Unido. Eu tenho duas que normalmente recomendo que tenho no site, são diferentes, TransferWise e Revolut, e até no site do UK Vet Move há inclusive um artigo a comparar as duas. Abrir uma conta bancária tradicional já não é assim tão fácil, porque normalmente é preciso uma morada, e para ter uma morada que eles aceitam no banco é preciso ter contas, mas normalmente não conseguimos abrir a conta porque não temos maneira de fazer um pagamento, porque não temos uma conta bancária, uma vez mais uma pescadinha de rabo na boca. No entanto, uma vez mais a tecnologia é maravilhosa e já existem aplicações bancárias, ou seja, bancos completamente à base de aplicação, que permitem que nós realmente, ao termos uma morada no Reino Unido, ao termos nossa informação pessoal do Reino Unido, conseguimos abrir uma conta bancária e normalmente a aplicação, até agora que tem tido melhor feedback, é a aplicação chamada Monzo. Falando um bocadinho de impostos, porque isto é importante, quem quer trabalhar no Reino Unido também quer saber se vai ganhar dinheiro ou não, se vale a pena ou não. Obviamente não é o único fator, mas é um fator importante, se vale a pena ou não.
Em primeiro lugar, é preciso obter o National Insurance Number, que basicamente é o semelhante ao nosso NIF, e que permite fazer os descontos para os impostos. Tem uma grande vantagem, é que no Reino Unido, a parte dos descontos, em geral, é completamente automática e nós não temos que nos preocupar com isso, a não ser que tenhamos a nossa própria empresa ou que sejamos empregados por conta própria. Há 3 impostos ou 3 descontos que vamos fazer. O primeiro é o imposto sobre os rendimentos, que é o Income Tax. Esse valor é entre os 20% e os 45%. No entanto, isto está relacionado com o salário anual e os salários dificilmente chegam ao bracket dos 45%. Começamos sempre com 20% e normalmente ficamos nos 20% durante muito tempo. Depois temos a National Insurance. National Insurance são descontos que nós fazemos para os subsídios governamentais, o subsídio de desemprego, a parte de estar de baixa e por aí fora. E depois temos ainda a pension, que é a reforma, são os descontos feitos pelo fundo de reforma e que são feitos não só pelo empregador como também pelo empregado, na maior parte das vezes através de um esquema específico que é feito. Ora bem, tendo isto em números, vamos olhar para um salário, exemplo, um salário médio de 30 mil libras por ano, que normalmente é o salário de entrada para um veterinário sem experiência no Reino Unido. Isto vai nos dar, na nossa conta, todos os meses, cerca de 1.995 libras. Ao longo do ano vamos descontar cerca de 2.560 libras para National Insurance e vamos pagar quase 3.500 libras de Income Tax. Estes 2 valores ao longo do ano todo. Portanto, isto os descontos são feitos todos os meses, sai um bocadinho do salário. Se repararem bem, o Income Tax, que supostamente é 20%, não é 20% de 30 mil. E não é, porquê? Porque há um valor que é sempre não sujeito a impostos, ou seja, entre 10.500 a 11.500 libras de rendimento não tem imposto nenhum em termos de income. Portanto, na Escócia, onde isto chama-se personal allowance, este valor não é sujeito ao income tax. Na Escócia é maior do que na Inglaterra, por 1.000 libras, normalmente, mas isto varia sempre. Agora, isto é sem fazer descontos para a pension. Imaginemos que vamos fazer um desconto de 5% para a pension. Se adicionar ao National Insurance e ao Income Tax, fizermos esse desconto todos os meses, em vez de recebermos quase 2.000 libras, passamos a receber quase 1.900 libras por mês. Portanto, como podem ver, isto é um salário que em geral é suficiente para se viver mesmo sozinho. Claro que há sítios que são muito mais caros. Londres é uma cidade, apesar de ter muitas oportunidades, também é uma cidade que tem muitas oportunidades caras. E uma coisa que eu gosto sempre de explicar e de dizer é que as casas no Reino Unido são diferentes do que nós encontramos em Portugal, porque há muita tendência, em especial, para fazer casas ou individuais ou geminadas. Mesmo na parte da cidade, saímos um bocadinho para os subúrbios e encontra-se casas geminadas, casas individuais, não tanto prédios, obviamente também há prédios. Mas uma coisa que é muito importante nestas casas é a qualidade do isolamento, porque isto pode dar contas muito altas durante o inverno. Na maior parte dos casos, as pessoas também pensam, e tal, nós ganhamos mais dinheiro, nós vamos gastar muito mais dinheiro, mas na maior parte dos casos os preços não estão, nem de perto nem de longe, tão inflacionados como em outras cidades, nomeadamente Lisboa e Porto, e é possível, perfeitamente razoável, num salário de 2.000 libras, gastar 1/3 em habitação, em arrendamento e ter uma casa de qualidade relativa, apesar de as cozinhas do Reino Unido não serem nada de jeito, na maior parte das vezes, porque eles não gostam de cozinhar. O que é que acontece? Mesmo para quem quer comprar casa, as pessoas também pensam, isto está muito caro e não sei o quê, mas não, encontram-se casas à venda por preços completamente diferentes do que se encontraria em Portugal. Há facilidade de obter crédito à habitação, especialmente se quem tem um emprego fixo e não tem encargos, consegue facilmente acesso a crédito e há lugares, inclusive, em que há financiamento extra do governo. Por exemplo, na Escócia, mediante certas condições, o governo pode financiar até 15% do valor da primeira habitação. E eu posso-vos dizer que há casas novas à venda por 170.000 libras na Escócia, perto de cidades. Não estamos a falar em casas no meio do campo. Portanto, mesmo que olhem, vejam a conversão de
de euros para libras, estamos a falar aqui de valores, não estamos a falar de 300 mil euros por um apartamento, ou exatamente 300 mil euros por um apartamento T2 no meio de Lisboa. Estamos a falar de metade desse valor por uma casa, ok? E isto faz basicamente, quem consegue crédito pode chegar a ter um crédito à habitação e pagar menos prestação do que pagaria de uma renda. Portanto, é para ponderar. No entanto, há mais do que isso, não é? Há sempre outros custos de alojamento. Um desses custos que nós não temos noção que existe é o custo de Council Tax, que é um imposto municipal, varia de município para município, está relacionado com o pagamento da água, não existe conta de água no Reino Unido, e com a recolha de lixo e de resíduos. Depois há a parte da eletricidade e do gás. Na eletricidade normalmente há sempre tarifários diferentes, obviamente. O gás tem tendência a ser aquilo em que gastamos mais dinheiro no parte do inverno por causa do aquecimento das casas, depois no verão não se gasta muito. A internet também muitas vezes temos aqui um bocadinho tudo pouco e não é mais caro do que em Portugal. Há uma coisa que as pessoas não sabem, é que basicamente é preciso pagar uma licença para ver televisão. Também não é uma licença super cara, paga-se uma vez ao ano, mas é preciso pagar, que é uma coisa que nós não sabíamos, eu não sabia quando mudei para lá. E basicamente isto faz com que, dependendo do sítio onde estamos, da casa onde estamos, daquilo que temos disponível, do município, podemos estar a olhar para 350, 400 libras por mês para manter a casa. Pode ser um bocadinho mais, dependendo da Council Tax. No entanto, quando se aluga um quarto, quando se está a arrendar apenas um quarto, a Council Tax costuma estar incluída porque é o dono da casa que tem que pagar a Council Tax, não é a pessoa do quarto. Em relação aos custos de vida, isto é uma coisa que a maior parte das pessoas já ouviu, pois isto no Reino Unido vais ganhar bem, mas olha que depois vais gastar muito mais dinheiro. Isto não é verdade em muitos casos, ok? Porquê? Sim, é verdade, os ingredientes não têm tão boa qualidade em termos de comida, a carne e o peixe em fresco são um bocadinho mais caros, mas isto fazendo uma conversão muito rápida entre dois supermercados, um português e um inglês, o peito de frango custa 5 libras o quilo, no Reino Unido, em Portugal custa 5,5 euros o quilo, isto vai dar ela por ela. Portanto, isto não tem assim tanta diferença quanto isso. E tudo o que seja massas, enlatados, pão, etc., é exatamente tão barato como em Portugal. Ainda por cima, existem redes, supermercados como o Aldi e o Lidl, que nós sabemos que são supermercados que têm marcas brancas. No Reino Unido também tem algumas marcas que não são brancas, até como em Portugal, e os preços, uma vez mais, são também bastante aceitáveis e podem ter boa qualidade. Portanto, em termos de custo de vida, em termos de comida, o que é que acontece? A maior parte das pessoas gasta mais dinheiro porque tem mais dinheiro e faz extensão de gastar esse dinheiro. Uma coisa também para abordar rapidamente é o carro. Porquê? Porque a maior parte das pessoas vai precisar de um carro ou vai usar um carro, alguns no tempo, e os carros no Reino Unido têm uma duração um bocadinho menor, uma vez que é um sítio com mais rendimento, uma vez que existe sal nas estradas, há grandes deslocações, é frequente as famílias irem trocando carros de X em X anos, às vezes de 5 em 5 anos trocam de carro. E por isso é muito fácil comprar carros em segunda mão, carros que têm qualidade e que são carros muito mais acessíveis em termos de preço. E só assim para dar uma ideia, eu fiz uma pesquisa muito rápida pelo Opel Corsa, que em Portugal, um Opel Corsa vamos dizer, 2014, um carro com 5 anos, com menos de 20 mil quilómetros, em Portugal custa 8 mil, 9 mil, 10 mil libras, no Reino Unido um Opel Corsa pode custar 3 mil libras. Um Audi, por exemplo, mesmas condições, 5 aninhos de idade, 20 mil quilómetros, mais coisa, menos coisa, 6 mil libras. Em Portugal estamos a falar de valores a subir para os 10 mil euros, ou mais até. E, portanto, as pessoas ficam um bocadinho chocadas quando eu lhes digo que, dependendo do carro que querem, calma lá se é um carro novo ou se é um BMW, mas dependendo do carro que querem, podem conseguir comprar um carro ao final de 3 meses, estarem lá a trabalhar. E muita gente fica um bocadinho surpreendida com isso. Claro que depois vem com outros custos, é preciso um seguro, e o seguro sim pode ser caro. O meu primeiro seguro custou-me 700 libras por ano, porque era um seguro, eu tinha uma carta portuguesa na altura, tinha acabado de mudar para a carta inglesa, portanto era uma carta nova, era um carro que estava assegurado para o trabalho também, daí ser tão alto. Depois existe o road tax,
que é o imposto de circulação, e que é um valor que depende das emissões de CO2, portanto há carros que nem sequer pagam road tax, não pagam quase nada, ou pagam 100 euros por ano, uma coisa assim desse género. E a outra coisa obrigatória é ter a MOT, que é a inspeção, e que tem que ser feita anualmente após o carro ter 3 anos de idade. Normalmente, também uma vez mais, não é uma coisa que nos é estranha, porque nós também fazemos as inspeções em Portugal, mas tem custos variáveis consoante o carro. E é onde às vezes sai caro comprar um carro em segunda mão, porque depois às vezes, a maior parte das vezes, eles têm que passar a MOT, claro, porque eles não podem ser vendidos sem isso, e é um ponto de venda de muitas vezes, e tal, nós fizemos a MOT o mês passado, agora está bom por mais 11 meses, não tenho que pagar nada durante 11 meses, e acaba por ser um ponto de venda nessa situação. E finalmente, queria só tocar um bocadinho na parte de saúde. O sistema de saúde do Reino Unido é gratuito. A partir do Brexit, o cartão europeu vai deixar de ser aceito, mas para quem é residente no Reino Unido, o serviço é gratuito. Existem clínicas privadas que também têm acordos com o NHS e, portanto, podem ver. Depois, em termos de passatempos e atividades, é um país que pratica desporto, há muita facilidade de organizar ginásios, há muita gente que gosta de fazer maratonas, há um bocadinho de foco na parte do aproveitar a vida e existe muita facilidade em comprar qualquer tipo de coisa, sinceramente. Existem lojas de grandes dimensões em todas as localidades, praticamente, de todas as cidades, existem complexos de lojas e é muito frequente haver e-commerce, porque a Amazon foi fundada na Escócia e agora já é internacional, mas começou na Escócia e basicamente é fácil nós encomendarmos algo pela Amazon e termos no dia a seguir, ou termos na própria semana termos ainda, e na Amazon consegue-se encontrar tudo e é seguro. E move muitas coisas, tudo o que seja assim mais pequenininho ou mais difícil de encontrar nas lojas, consegue-se através da Amazon e muitas vezes sem transportes. E portanto, é uma coisa um bocadinho diferente. Eu espero que este vídeo tenha ajudado um bocadinho a perceber o que é que se passa no Reino Unido, o que é que não se passa no Reino Unido, se isto parecerá um bocadinho com algo aceitável para vocês ou não. Amanhã vou falar um bocadinho da parte de iniciarmos a carreira no Reino Unido, portanto, hoje foi um bocadinho estilo de vida, amanhã vai ser a parte da carreira, e vamos debruçar-nos um bocadinho, uma vez mais, sobre a parte do Brexit e as implicações que pode vir a ter. O Brexit é o fator que está aqui a causar mais questões à maior parte das pessoas, que é se vale a pena, se não vale a pena. Em termos de profissão, não vai afetar-nos. Em termos de imigração, vai ser um bocadinho mais chato, dependendo se há acordo ou se não há acordo. Se houver acordo, sinceramente, não vai ser muito diferente, talvez um bocadinho mais burocrático. Se não houver acordo, aí sim deve ser um bocadinho mais burocrático, mas ainda temos aqui tempo para decidir a coisa. Queria apenas deixar aqui este curso intensivo que vai acontecer em Lisboa. Vai ser no dia 14 e 15 de setembro, portanto já não falta muito tempo, vai ser em Lisboa, no Hotel Tivoli. Podem aceder ao evento seguindo este link, vão ao ukvetmove/intensivo-Portugal e é um evento em que tudo isto vai ser falado. Vai ter uma componente muito mais prática para perceber realmente quais são as implicações para cada um dos participantes e se deve fazer ou não. Se devem fazer a mudança, quando é que devem fazer a mudança, devem esperar ou não devem esperar, devem ir antes do Brexit, devem ir depois, será que vale a pena levar a família toda, será que ter custos com a família é incomportável, porque, por exemplo, esse é um dos fatores importantes, quem tem filhos, dependendo da idade dos filhos, pode não ser minimamente rentável trabalhar no Reino Unido, e portanto é um bocadinho mais abrangente e é muito mais prático nesse sentido. Eu coloquei um código de desconto para quem tem interesse em participar no intensivo, dá 20 euros no bilhete, porque era o valor anterior, mas agora já aumentou de preço. Dá 20 euros de desconto no bilhete, o que traz o bilhete para 2 dias de formação para 70 euros, para 2 dias de formação, e é fazerem a compra e quando chegarem à parte do checkout colocarem no código promocional a palavra webinars e deves fazer um desconto automático de 20 euros.
Se tiver alguns problemas, é só contactar-me. Eu posso ser contactada pelo Facebook através do UK Vet Move ou então por mail através do contact@ukvetmove.com, tal como está aqui no topo da imagem, para qualquer questões. E amanhã estaremos aqui novamente à mesma hora e falaremos dos passos a ter na carreira. Assim sendo, cá estaremos amanhã.